Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On. Hoje vamos falar de alguns dos produtos da indústria bilionária dos cosméticos, especificamente da química de coloides e suas aplicações com a professora Ana Maria Percebon, da PUC-Rio. Eu sou Pedro Altreto e hoje eu vou citar Einstein. Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. Eu sou o Célio Fernando, aqui também da UFABC, e hoje vou citar Confúcio. Ainda não vi ninguém que ame a virtude tanto quanto ama a beleza do corpo. Ô Célio, hoje a gente tem uma ilustre convidada para falar sobre o que a gente gosta, sobre cosméticos, né? Você não quer apresentar ela pra gente? Claro, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é de interesse de muitas pessoas, né? Cosméticos. Alguns ainda até podem dizer que é um assunto muito voltado mais para o público feminino, mas na verdade, pelo que eu tenho visto, eu mesmo uso bastante produtos cosméticos e eu acredito que tenha crescido também, esteja crescendo muito a quantidade de homens que também estão se preocupando cada vez mais com a aparência. Mas hoje a gente não vai dar nenhuma dica de beleza e sim falar sobre os constituintes presentes em alguns desses produtos e o papel que eles exercem na sua formulação. E para debater esse tema, a gente convidou a professora Ana Maria Percebon, da PUC-Rio, lá no Rio de Janeiro, que tem trabalhos excelentes na área. A professora Ana ela é formada em Química pela Unicamp, onde também fez seu doutorado, e fez o pós-doutorado na Bionanoplasmonics, lá na Espanha. Hoje ela é coordenadora do Laboratório de Macromoléculas e Nanopartículas, o MN Lab, lá na PUC-Rio, onde desenvolve trabalhos na área de físico-química de coloides que visam a melhor compreensão dos fenômenos de forma a aplicá-los às mais diversas áreas, como cosméticos, petróleo, gás, catálise, aplicações biomédicas. Bem-vinda, Ana Maria. Muito obrigada aí pela apresentação e pelo convite também de vocês. Vai ser um prazer falar aqui sobre esse tema que eu acho que tem tanta gente que gosta, né, que são os cosméticos. É legal, é muito prazer receber você aqui. Para quem não sabe, eu e a Ana fizemos graduação juntos, né? Foi mesmo. E foram bons tempos. Verdade. Não precisamos falar quanto tempo que faz. Não precisa, né? Não, mas faz pouquinho. A gente Ana, como de costume no nosso programa, a gente gosta de conhecer um pouco mais aquilo que está além da história do CV, né? Um dos pontos principais do Ciencion é mostrar um lado mais humanizado do cientista. A gente sempre faz, inicialmente, a gente pergunta para o nosso convidado o que levou ele a essa carreira, qual foi a trajetória que levou você a chegar a estudar cosméticos, que não está lá no Lattes. Daí queria que você contasse um pouquinho disso para a gente. Bom, a ideia de começar a trabalhar com cosméticos surgiu, na verdade, já quando eu estava no meu doutorado, porque vou contar para vocês um pouquinho de como que isso surgiu, né? Mas, na verdade, a gente tem que voltar mais lá para trás para entender isso, que tem a ver com a minha infância. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ser cientista. Assistia lá o Mundo de Bikman, eu não sei se o pessoal que está ouvindo aqui se já ouviu falar dele, mas era alguém que me inspirava muito e eu queria ser cientista. Mas eu não sabia como que fazer, eu não conhecia nenhum cientista, né? Então, com isso, acabou que com o tempo eu falei, bom, acho que não é possível ser cientista, né? Aquilo foi passando, até que quando eu estava lá para prestar vestibular, que eu fui perceber que daria para eu me tornar uma cientista se eu fizesse, por exemplo, faculdade de Química. Lógico que eu também poderia ter feito talvez Biologia ou Física, mas eu gostava muito de Química e fui fazer isso porque eu era uma pessoa muito curiosa. Então, acho que daí que surge tudo, né? A curiosidade que me fez seguir essa carreira e querer ser cientista. Aí depois eu fiz, né, a faculdade de Química e tudo, fui para o doutorado e na época do doutorado eu comecei a trabalhar com essas substâncias que são os polímeros e os surfactantes. Mas eu não tinha uma aplicação em mente, sabe? Uma coisa específica no meu doutorado, não. Mas aconteceu uma história engraçada, que nessa época, né, a gente sabe quem faz doutorado que ganha bolsa, o dinheiro é curto, né? E aí eu tava para fazer um dinheirinho a mais, uma rendinha a mais, eu comecei a vender cosméticos assim de catálogo, sabe? Tipo Natura, Avon, essas coisas. E aí aconteceu um caso de que, no que eu estava vendendo, uma pessoa veio falar para mim, cancela meu pedido,
porque eu li, saiu uma reportagem aqui que mostra que tem uns componentes tóxicos aí nesse protetor solar, e ela tinha pedido vários e cancelou o pedido, e eu fiquei assim, nossa, mas será que eu estou vendendo um negócio que é tóxico, né? E aí eu, curiosa, comecei a pesquisar, e como no doutorado a gente tem acesso aos artigos científicos e tudo mais, eu percebi que aquilo era um grande sensacionalismo ali da mídia, e que dava para explicar com os artigos que não era bem assim. E aí eu comecei a ficar cada vez mais curiosa de entender, e eu percebi que na maioria das formulações de cosméticos, não só ali dos fotoprotetores, mas de muitos outros, tinha justamente as substâncias com que eu trabalhava no meu doutorado. E aí eu fui entender o quanto a fisicoquímica de colóides, os polímeros, os surfactantes, eram super importantes para a área de cosméticos. E aí eu comecei cada vez mais a usar esse conhecimento meu para entender os cosméticos, e aí eu usava isso até para explicar para as pessoas, olha, esse funciona assim, esse funciona assado, então usava ali até como argumento de venda ali naquela época, né? Enfim, aí eu fiz o doutorado, depois eu fiz o pós-doc já mais voltado para a parte de nanotecnologia, mas quando eu criei o meu grupo lá na PUC-Rio, uma das partes, né, das minhas linhas de pesquisa, eu quis colocar essa área porque, além de ser uma coisa que me interessa muito, eu noto o quanto interessa também as outras pessoas, né? Como isso atrai alunos, como dá possibilidade de parcerias, então foi mais ou menos assim que se criou essa trajetória aí de cosméticos dentro do nosso grupo. E você vendia bem? Dava para fazer um dinheirinho ali a mais, né? Para quem ganhava a bolsa de doutorado, até que valia a pena. De que cidade você é, Ana? Eu sou de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, dá mais ou menos 1 hora de Campinas. O sotaque mostra que eu não sou do Rio de Janeiro. E está quanto tempo no Rio? Desde finzinho de 2015. Então já vai aí para... já foram 5 anos e pouquinho. E quando você era aluna, você era uma boa aluna? Você gostava da matéria de química ou desenvolveu a paixão pela química só depois da faculdade? Não, eu gostava, sempre gostei bastante de química. Não achava fácil. Eu acho que se eu falar que para alguém que química é fácil, é mentira, né? Química, física, muitas disciplinas assim são difíceis, mas também eu acho que isso tem muito a ver com a afinidade da pessoa e com a motivação. Então, como eu era uma pessoa muito curiosa, eu adorava tentar correlacionar aquilo que eu aprendia com as coisas do dia a dia. E é isso que eu tento fazer até hoje, né? Lá no nosso trabalho de divulgação científica também, né? Eu acho que isso é super importante. Sempre tentar fazer uma correlação, que a gente não imagina o quanto que isso traz assim de clareza das coisas e quanto que pode ser interessante. Então, por causa dessa minha curiosidade, valia a pena fazer um esforço para entender, mesmo sendo uma disciplina tão difícil. E como o podcast às vezes é ouvido por algumas pessoas que cursam o ensino médio, né? Algum professor ou algum parente te incentivou, te inspirou a fazer química ou não? O que te inspirou, assim, em termos de pessoa? Em termos de pessoa, se eu te contar, vai parecer até que é mentira, né? Porque foi uma professora de redação, não um professor ou uma professora de química, né? Por que foi assim? Porque eu já gostava de química, já estava ali decidida, porque antes de eu decidir que eu queria alguma coisa da área de química, eu cheguei a pensar em psicologia, em tudo que... Acho que psicologia foi o mais distante, mas é aquela coisa que acho que todo mundo passa, né? De pensar em um monte de possíveis carreiras e é difícil demais de decidir. Só que aí quando eu já estava um pouco mais decidida que eu queria alguma coisa na área de química, eu fui prestar vestibular e eu me inscrevi, tinha lá as provas que eu ia fazer. Na USP eu me inscrevi para farmácia, na Unesp eu me inscrevi para farmácia, na UFSCar eu me inscrevi para engenharia química, porque na época não tinha farmácia. E quando eu fui fazer a inscrição na Unicamp, foi a última que eu fui me inscrever, eu estava muito na dúvida se eu colocava engenharia química ou farmácia, porque farmácia ia ser o primeiro ano do curso de farmácia. Agora eu já entreguei quando que a gente começou a fazer a faculdade, Célio. Mas ele falou que está usando bastante com produto cosmético, então a gente vai ficar bastante tempo já. Então aí é disfarça, né? Mas aquele foi o primeiro ano, né, do curso de farmácia da Unicamp.
Então, eu estava assim, será que... Eu já tinha ouvido falar que quando o curso está no começo, que não é muito bom. Assim, não é que não é muito bom, a gente não sabe se ele vai ser bom ou não, né? Mas eu também não estava muito a fim de fazer engenharia química, porque eu sabia que a parte de engenharia química tinha muito a ver com a parte de produção, de processo, que acabava vendo mais física, embora eu até gostasse de física, né? Mas eu estava já com essa coisa na cabeça de ser pesquisadora, então eu pensava, se eu for para a farmácia, eu vou poder ser pesquisadora numa indústria farmacêutica. Era o que eu tinha na minha cabeça, né? Aí um dia lá, eu estava na dúvida, faltava só me inscrever ali para a Unicamp. Não sei nem como que foi que começou essa conversa com a professora de redação, e ela falou, mas por que você quer fazer farmácia? Se você gosta de química, você quer ser pesquisadora e tal. Aí eu falei, né, do porquê. Ela falou, por que você não faz química? Aí eu falei, não quero ser professora. Era a minha mentalidade na época, que se eu fizesse química, eu ia ser professora, porque os químicos que eu conhecia eram sempre professores, né? Aí ela falou, não, mas não tem nada a ver. E ela era da área de literatura e redação e tal, mas ela tinha feito letras na Unicamp. Aí ela falou para mim, não, lá na Unicamp tem um instituto de química muito forte, você vai poder ser uma excelente pesquisadora na área e tal. E aí ela me falou, isso que é engraçado, né? Como ela era professora de redação, e eu gosto de escrever, então ela conhecia bem a forma de escrever e tinha percebido que eu tinha um perfil mesmo para pesquisadora. Ela falou, não, eu tenho certeza que você tem que fazer um curso de química e depois investir. Aí ela falou que dava para fazer mestrado, doutorado, coisas que eu nem sonhava, porque na minha realidade lá de Mogi Guaçu, cidade pequena, minha família não tinha todo esse acesso, né, a essas informações e tudo mais. Eu só pensava nisso, que se eu fizesse química eu ia virar professora. E aí ela falou, não, e depois, se você não gostar disso, você ainda também tem oportunidades em indústria, você tem muitas outras opções, inclusive ser professora. Mas essa é só uma das muitas opções. Ela falou, acho que você vai ter muito mais opção até do que se você fizer farmácia, pensando no seu perfil, né? Lógico que cada pessoa tem um perfil diferente. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, quer saber? Vou escrever, depois eu vejo o que dá, né? Coloquei química em primeira opção. E aí nisso fiquei pensando, e pesquisei mais, vi que ela tinha razão mesmo. Aí eu fiquei arrependida de não ter me inscrito nas outras universidades também em química, né? Aí, no final, foram saindo os resultados, eu tinha passado em farmácia, mas a da Unicamp foi a última que saiu. Aí, quando finalmente saiu, eu falei, ufa, agora já está decidido. E era também a mais próxima da casa dos meus pais, né? Eu tive que me mudar, assim, mas para ir embora de final de semana era mais fácil. Então, acabou dando tudo certo no final, graças a uma professora de redação. Legal, bem curioso isso. E se você que está nos ouvindo ficou curioso sobre o tema e quer ouvir um pouco mais como a química está presente no nosso dia a dia, fica com a gente que a gente volta logo depois da vinheta. Science and Technology. Ana, antes da gente começar a falar sobre cosméticos, que é o que está interessando aí o pessoal, você coordena um laboratório que a gente já falou aqui, que chama Macro Nano Lab, aí na PUC-Rio. Até queria saber onde fica a PUC-Rio. Você também tem uma página de divulgação e nas redes sociais você é bastante atuante e estimula os seus alunos a participarem desse tipo de projeto de divulgação do que é feito no laboratório. Você pode contar um pouquinho pra gente o que você faz de divulgação científica e o que faz o seu grupo de pesquisa? Bom, respondendo sua primeira pergunta, né, sobre a PUC-Rio, ela fica ali na Gávea, não sei se vocês conhecem, mas é mais ou menos próximo ali do Jardim Botânico, da Lagoa Rodrigo de Freitas, é uma região muito gostosa ali do Rio. Enfim, lá no nosso laboratório a gente trabalha com essa área que a gente chama de fisicoquímica, né, então você vê que tem um pezinho na física, né, mas a fisicoquímica de colóides. Depois eu posso contar um pouco também sobre o que são esses colóides. E como eles estão muito presentes no nosso dia a dia, eu gosto de aproveitar para fazer esse vínculo da nossa pesquisa
com as coisas do dia a dia para mostrar para as pessoas, porque como eu disse lá, né, que desde quando eu estava lá na escola, eu já tinha essa curiosidade, né, de usar a química para explicar as coisas do nosso dia a dia. E eu acho isso super importante, porque às vezes as pessoas se desmotivam, né, pela química, não gostam de química porque acham muito difícil, então só vê o lado ruim dela, né, que se eu falar, como eu disse, se eu falar que ela é fácil, eu estou mentindo. Mas tem um monte de coisa difícil que a gente faz porque a gente gosta, né? Então tem que ter um lado vantajoso. E às vezes a gente não vê esse lado vantajoso. Então o nosso objetivo é mostrar isso para a população, mostrar também a importância da ciência para toda a população, né? Como que isso é aplicado, porque às vezes as pessoas não sabem tudo que tem por trás, né? Por que é tão importante investir em ciências? Agora, depois da pandemia ou durante a pandemia, ficou até um pouco mais claro isso para algumas pessoas, mas talvez para outras não. Então, a gente acha muito importante levar tudo isso para o dia a dia das pessoas. E aí, para fazer isso, a gente tem um perfil no Instagram, que é o @macro.nano.lab, meio dificinho, né? Mas é por causa do nome do laboratório, né? Que a gente trabalha, é Laboratório de Macromoléculas e Nanopartículas. Mas ali, né, nesse @macro.nano.lab, a gente fala tanto das nossas linhas de pesquisa, mas principalmente de coisas do nosso dia a dia. Como que a química está presente, assim, numa linguagem que todo mundo entenda, e fala muito também sobre cosméticos. Aliás, eu também lá na PUC dou um curso na pós-graduação, que é um curso sobre química de polímeros surfactantes aplicada a cosméticos, né? Isso é para os alunos de mestrado e doutorado de lá. Nessa disciplina, eles têm que fazer um projeto de divulgação científica para incentivar também que não só o meu grupo, né, mas várias pessoas façam isso. E aí, de alguns alunos meus que fizeram esse projeto, né, essa disciplina, já surgiu um outro perfil no Instagram, né? Já teve também outros projetos, mas eu gosto de mencionar esse porque foi a primeira turma e o projeto segue até hoje, que é um perfil no Instagram que chama @TheSweetChemistry, como se fosse a doce química, só que em inglês, né? Esse daí é só sobre cosméticos mesmo, então quem tem interesse pode segui-los também, porque eles desmistificam um monte de coisas sobre cosméticos. Então, assim, é a divulgação científica cada vez mais se espalhando por aí, que eu acho que é algo muito importante de se incentivar. O laboratório ele tem patrocínio de marcas de cosméticos. As marcas de cosméticos, elas se interessam em divulgar a ciência dos cosméticos ou contar para as pessoas o que tem ali no cosmético ou não? Então, patrocínio assim, né, no sentido, por exemplo, ali do perfil do Instagram, assim, a gente ainda não tem nada disso. O que a gente tem, na verdade, são parcerias de pesquisa ou também serviços de consultoria. Isso eu considero uma espécie de patrocínio, né? Porque isso traz dinheiro para o laboratório para a gente poder investir nas nossas pesquisas. Então, a gente tem parcerias com algumas empresas e a gente já fez alguns serviços no sentido, por exemplo, para uma marca de cosmético, elaborando materiais que eles podem usar, por exemplo, para explicar para um dermatologista quais são as substâncias que estão ali, por que elas estão ali, coisas desse tipo, sabe? Para eles fazerem depois a divulgação. Então, a gente elabora o material ou participa de eventos nesse sentido. E isso ajuda, sim, né, muito a gente a ter um financiamento da nossa pesquisa, né? Science and Technology. Mas legal, bacana. E você, como você já mencionou, você trabalha no seu laboratório com a físico-química de colóides. Você explica para a gente o que é um colóide e onde a gente encontra ele no nosso dia a dia, para ficar mais claro? Claro. Então, é um nome diferente, né? Esse colóide, o que será que isso significa, né? Para falar a verdade, a definição dele é bem complicada, então eu vou tentar fazer uma definição simplificada aqui para vocês. Imagina que você tem aí na sua casa água e óleo. Se você tenta misturar água com óleo, acho que todo mundo já sabe que eles não se misturam bem, não é verdade? Então, o que a gente faz quando a gente precisa ter no mesmo produto, a gente precisa ter tanto a água quanto o óleo? A gente faz o colóide, que é um produto em que você tem como se fosse pedacinhos, ou ali no caso ali, gotinhas do óleo dentro da água,
então fica disperso ali, e a hora que eu olho parece até que é uma coisa só que na verdade, se eu olhar no microscópio, eu vejo que eu tenho ali gotas, eu tenho regiões de óleo. Então é uma mistura disfarçada de duas coisas que normalmente não se solubilizam. Então, quando eu tenho dois líquidos, como o caso da água e do óleo, a gente chama esse tipo de coloide de emulsão. E aí tem emulsão no nosso dia a dia, tudo quanto é canto. Tem o próprio leite que a gente bebe, né? Eu gosto de dar o exemplo do leite, porque às vezes as pessoas pensam que emulsão é só uma coisa que a gente faz lá no laboratório, numa fábrica, mas não, está presente em tudo quanto é lugar. Então o leite é naturalmente uma emulsão, a maionese também, e muitos dos nossos cosméticos, como os condicionadores, os hidratantes. Sempre que eu preciso ter bastante óleo em algum produto que é de base de água, a maioria das vezes a gente tem ali uma emulsão. Só que isso, como eu disse, é quando eu tenho um líquido que não se mistura com outro líquido, mas às vezes eu posso ter um sólido que não se mistura com outro líquido, um gás que não se mistura com um líquido, e assim por diante. Então aí a gente tem, por exemplo, as espumas, elas também são coloides. E às vezes a gente quer que o produto tenha bastante espuma, né? Como no caso, quando vai fazer um shampoo, a gente sabe que não precisa de espuma para limpar. Quimicamente falando, a gente pode afirmar isso. Você não precisa da espuma para limpeza, mas o consumidor gosta da espuma. Se você não sente que tem espuma ali no cabelo, você acha que não lavou. Então, você precisa ali fazer uma espuma. Ou um produto que é como uma espuma de barbear e tudo mais. Você coloca o ar, as bolhas de ar, ali no meio de um líquido que forma aquele filme. Então, também é um coloide. Então, tem muitos tipos. E esses coloides, eles têm propriedades muito diferentes, né? Características muito diferentes, por serem essa mistura, que é uma mistura de mentira, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quando eu pego uma pasta de dente ou um condicionador, e aí eu pergunto para a pessoa, isso é um sólido ou é um líquido? Às vezes as pessoas ficam, não sei, ou alguém já responde, é um líquido, outro responde, é um sólido. Mas aí se você pensa na definição de sólido, imagina, a hora que você coloca a pasta de dente na escova, por que ela não escorre se ela é um líquido? Aí fala, não, então ela deve ser um sólido, né? Mas se ela fosse um sólido, você ia conseguir apertar o tubo e ela escorrer ali? Então, os coloides trazem essas propriedades que são diferentes de tudo, né? Por exemplo, no caso aí do estado físico da matéria, mas tem muitas outras coisas interessantes que eles trazem fora do usual. E aí, por isso que é muito útil em várias coisas, inclusive os cosméticos. Acho legal isso, até que você comentou da questão da espuma. Eu sei que a espuma não significa limpeza, mas quando eu vou lavar roupa, se não está fazendo espuma, eu vou lá e põe um pouquinho de sabão. Pois é, a gente não consegue, né? É uma coisa que está ali já embutido na nossa cabeça, não tem jeito. Mas, Iana, e desses coloides, aprofundando um pouquinho mais, a gente vai ver sobre eles bastante ao longo do nosso podcast de hoje, mas a gente consegue deixar eles mais estáveis, mexer com essas propriedades deles? Como é que isso? Conta um pouquinho para a gente. Sim, e aí entra a importância de uma substância que a gente chama de surfactante, que às vezes também é conhecida por tensoativo, talvez alguém já tenha ouvido falar com esse nome também, mas esses surfactantes são responsáveis por deixar eles mais estáveis. E onde que tem surfactante? Também tem para tudo quanto é lado, mas o que a gente conhece melhor é o de detergente, é o de limpeza. Né? Todo mundo sabe que, por exemplo, para fazer bolinha de sabão ou para fazer a espuma, você precisa colocar ali, né, um detergente, um sabonete, alguma coisa, né, para fazer espuma. Se eu soprar água pura, não faz espuma. Então, eles ajudam a estabilizar. E são eles também, não necessariamente os mesmos surfactantes, né? Porque existem muitos tipos que estabilizam as emulsões. Então, ali dentro do leite, existe um surfactante natural ali, que não é o mesmo que a gente usa para lavar o cabelo, mas ele tem ali um surfactante que ajuda a estabilizar as gotinhas de óleo, de gordura, na parte aquosa. E como que eles fazem isso? Eles são moléculas que eles têm uma parte que gostam do óleo e uma parte que gosta da água. Então, a gente fala que eles são anfifílicos, né? Ele gosta tanto do óleo quanto da água. Então, os surfactantes são essas substâncias que faz as duas fases que não se misturam fazerem as fases ali e conseguirem conviver.
elas em algum momento podem começar a separar. Não sei se vocês já viram, principalmente os leites mais in natura, né? O leite de caixinha a gente não vê tanto, mas ele com o tempo começa a formar a nata, é a gordura se separando, porque a gente sabe que naturalmente o óleo não se mistura com a água, mas esses surfactantes é que fazem com que ele fique pelo menos por um bom tempo ali. E nos cosméticos isso está muito relacionado com o tempo de validade. Um produto não pode começar a separar ali o óleo da água dele na prateleira antes de terminar o prazo de validade. Então, esses surfactantes são muito importantes para manter a estabilidade desses produtos. Isso tem a ver para o consumidor aplicar as quantidades mais ou menos exatas ou boas dos mesmos nutrientes, né, na pele, né? Por isso que a gente faz toda essa, pelo que eu estou entendendo, né, toda essa química para que a gente tenha um produto homogêneo, né, aparentemente homogêneo, para que a pessoa pegue na mão, passe no rosto, ou use para o que ela quiser e não separe, né? Não fique separado ali, porque ela pode passar errado, passar mais de um e menos de outro. Imagina assim, se eu tivesse, por exemplo, um hidratante e aí cada ingrediente viesse separado e a pessoa que tivesse que fazer a mistura da casa dela, né? Ia dar um certo trabalhinho. Você precisa ter a água, vamos dizer assim, que é o solvente que carrega todos os ingredientes que estão ali. Mas você precisa de um pouco de óleo, geralmente, no hidratante, que eles têm propriedades ali oclusivas, né, para você não perder a água da pele, por exemplo. Depende do cosmético, né, cada um tem uma função. Então, geralmente, vocês pegarem a lista de ingredientes lá do cosmético, tem um monte de coisa, sem contar que você também precisa ter, às vezes, uma fragrância, você precisa ter alguma coisa que vai dar uma cor para o produto, você precisa ter os conservantes para que isso não estrague. E aí cada um é de um jeito, nem sempre todo mundo se mistura, então você precisa ali do surfactante para fazer essa galera se conversar ali e aceitar ficar na mesma embalagem. Existem alguns produtos que às vezes eles vêm com as fases separadas. Vocês devem ter visto já, por exemplo, aqueles famosos óleos trifásicos. O que acontece nesses óleos trifásicos, né? Diz a lenda, né? Eu não estava lá no desenvolvimento do produto para saber, mas diz a lenda que eles estavam tentando preparar emulsões, mas essas emulsões não eram nada estáveis. Bom, tem o óleo trifásico e hoje tem os demaquilantes bifásicos também. Enfim, são produtos com mais de uma fase, né? Que eles tentavam misturar, no que você agitava, ele se mistura bem, só que aquilo não dura nada. Então, eles tentavam mudar a formulação, mas não acharam um surfactante que conseguisse deixar aquilo estável por bastante tempo. O que eles resolveram fazer? Já que ele mistura fácil, ele só não é estável, vamos colocar aqui, cada um a gente põe uma corzinha diferente para chamar a atenção do visual, né? E aí a gente vende dessa forma e o consumidor vai ter que agitar antes de usar. Mas que você agita, você forma uma emulsão ali. O problema é que essa emulsão é muito pouco estável, né? Mas diz a lenda que foi assim que aconteceu, né? E para mim até que faz sentido essa história. Eu só não posso jurar de pé junto que ela é verdadeira, porque eu não estava lá quando realmente aconteceu. O famoso marketing. O marketing soube aproveitar ali do aspecto visual do produto para fazer a venda, e a gente encontra muito desses produtos por aí, e realmente são bonitos, né? Esse não conheço, para ser muito sincero, mas vou procurar saber sobre esse Depois produto. Coloca assim, óleo trifásico no Google, você vai ver, tem tudo quanto é cor. Ah, legal. Pedro fala que não conhece, usa um monte. Não, sério mesmo, não conheço mesmo. Eu ia perguntar sobre o ácido hialurônico, mas ainda não é hora de perguntar sobre o ácido hialurônico. Então, os colóides dos surfactantes estão aí nos produtos, né? Mas só que muda a composição, né? Então, o que faz um produto ser, por exemplo, um shampoo que eu passo no cabelo, um produto que eu limpo a pele, ou um detergente que eu limpo o chão, né? O que faz ser diferente? Olha, muito interessante você ter perguntado isso, porque essa dúvida aparece bastante também lá no nosso Instagram, lá no @macro.nano.lab. O que acontece? Se você pegar a lista de ingredientes de um shampoo, de um sabonete e, deixa eu ver mais um exemplo, de um detergente de lavar louça, pode ser que você encontre o mesmo ingrediente, o mesmo surfactante. Até tem um que é bem famoso, e que as pessoas ficam morrendo de medo dele, porque fala, caramba, se isso é usado para lavar louça, eu vou usar no meu cabelo? Isso daí deve fazer mal. E aí fazem um terrorismo em volta daquilo, porque eu poderia até dizer mais, é que vocês não vão ter como ver, mas ele é usado também na prospecção de petróleo,
é usado para limpar um monte de coisa. Por quê? Porque é um surfactante que ele é muito bom para limpeza, ele tem essa função que a gente chama de detergente. Agora, significa que eu posso, então, pegar o detergente lá de lavar louça e passar no meu cabelo, passar no meu rosto, usar para tudo? Não. Por quê? Porque cada produto, embora ele tenha um ingrediente em comum, né, o principal ingrediente seja o mesmo, esse ingrediente pode estar em composições diferentes. Ou o ingrediente que o fabricante usou quando ele foi lá e comprou da pessoa que vende a matéria-prima, ela tem um grau de pureza diferente. Dependendo da aplicação, você tem graus de pureza diferente. Então, uma coisa que você passa no cabelo, por mais que tenha aquele mesmo ingrediente, o produto é bem diferente do produto que você usa para lavar o chão, né, ou lavar a louça. Então, é importante a gente saber que não é o nome de um único ingrediente que faz uma formulação. Tanto é que aí até a parte de regulamentação é tudo diferente, né? Para uma coisa que vai na pele é muito mais rígida. Às vezes as pessoas me perguntam lá também, eu posso usar sabão de coco para lavar o cabelo? Eu falo assim, se nem o fabricante do sabão de coco faz a propaganda que é para você usar para isso, você acha que eu vou falar? Que ele vai limpar. Mas quem me garante que ele não pode ter ali alguma impureza que vai te fazer mal, que vai causar alguma alergia, né? Então, ele tem componentes ali que com certeza limpam. Então, se você usar, eu posso te garantir que ele vai limpar, mas eu não posso te garantir que ele não vai causar alguma outra coisa. Já um produto de cosmético que é regularizado, que está tudo direitinho, você pode usar tranquilamente, né? Mas e se eu tiver alergia? A alergia é uma coisa muito específica. É igual eu falo alergia de camarão ou de amendoim. Eu não saio por aí falando assim, vamos proibir o amendoim e o camarão porque tem muita gente que tem alergia. Não, a pessoa que tem alergia a camarão e amendoim sabe que ela tem alergia e aí ela não vai presente comer nada que isso foi colocado ali de forma segura, né, se é um produto regularizado, na concentração certa também, porque tem isso. Às vezes a pessoa pensa, mas esse daqui faz mal, isso aqui é tóxico. Não é bem assim, né? Tudo na vida, tudo na química, pode fazer mal dependendo da concentração que você usa e da forma de aplicação. Até o sal pode fazer mal. Se você comer um monte de sal de uma vez, você vai parar no hospital. Até a água pode fazer mal, se você respirar a água. Pergunta para quem já se afogou como que ela pode fazer mal, né? Então, a forma de aplicação e a concentração faz muita diferença ali. Então, por isso que às vezes a gente não pode só olhar para o ingrediente e achar que os produtos são iguais porque ele tem o mesmo ingrediente. Ele pode estar em concentração diferente, em graus de pureza diferentes também. O meu pai, né, que é falecido, né, ele não havia o que fizesse ele não lavar o cabelo com sabão de pedra. Não havia. Porque ele falava que qualquer shampoo dava caspa nele e não havia. Sempre lá no banheiro dele, que ele tomava banho no fundo lá, tinha sempre sabão de pedra para ele lavar o rosto, né? Ana, você faz várias resenhas de diversos produtos lá no seu Instagram, que é super legal, depois assistam lá. Mas você poderia talvez falar para a gente, de maneira geral, que eu sei que tem muitos, mas dos principais ingredientes desses produtos, por exemplo, um detergente, qual que é o papel dele de modo geral nesses produtos? Um surfactante vai ser o detergente também, mas a fragrância, o que ela vai fazer ali, o óleo, só uma palhinha disso? Por exemplo, se a gente pegar um shampoo, quase todos os shampoos que você olhar ali a lista de ingredientes do rótulo, você vai ver que o primeiro ingrediente que aparece geralmente é a água, a não ser que seja um shampoo em barra. Depois a gente pode até qualquer coisa falar sobre eles, né? Mas o shampoo mais tradicional, o primeiro ingrediente é a água. Depois vem geralmente o surfactante, que é o surfactante da limpeza, né? E muitas vezes ele pode até ser o mesmo lá do detergente de lavar louça, mas na função apropriada. Então, para que serve o surfactante? Para fazer a principal função de um shampoo. A principal função de um shampoo é lavar o cabelo. Mas eu quero um shampoo que dá brilho, um shampoo que nutre, um shampoo que não sei o quê. Né? A função do shampoo é limpar. O restante é firula, digamos assim, né?
Esse ingrediente está ali para isso. Por quê? Porque, como eu estava falando, o surfactante, ele faz a água com a gordura fazer as pazes, não é verdade? Então, ele também vai ajudar a remover a gordura e outras sujeiras do seu cabelo, que quando você entra debaixo do chuveiro, só de lavar com água não sai. Então, tem substâncias, né, ou sujeiras ali no seu cabelo que são solúveis na água, então elas vão embora só de você entrar debaixo do chuveiro, mas tem um monte de outra que não vai embora, porque ela não é solúvel na água. Então, você precisa do surfactante ali para poder arrastar elas embora. Essa é a função da limpeza. Mas por que tem um monte de outras palavrinhas ali naquela lista de ingredientes, né? Primeiro porque às vezes eu posso combinar mais de um surfactante, justamente por essa coisa que eu estava falando, né? Da concentração ser mais baixa, você garantir uma maior segurança e tudo mais. Mas também eu posso ter ali presente no shampoo produtos, né, ou ingredientes que são importantes para manter o prazo de validade do produto longo. Por quê? Né? Esses aí são chamados conservantes. Quando eu tenho um shampoo, eu tenho ali um ambiente que é muito... Não só o shampoo, né? Mas a maioria dos cosméticos, né? Eu tenho água, eu guardo ele lá no banheiro, naquele ambiente úmido, quentinho, às vezes num lugar escuro. Isso aí é propício para a proliferação de micro-organismos. E podem ter ali micro-organismos que causam doenças, isso daí ninguém quer. Então, para que isso não aconteça, a gente coloca os conservantes. Também é uma quantidade bem pequena, sempre em quantidades seguras, mas é para evitar que tenha isso. Então, tem muita gente que às vezes tem medo dos conservantes, né? Você tem que ter mais medo do que não tem conservante, porque aí o risco de uma contaminação é grande. O que mais que a gente tem ali? A gente tem coisas para regular o pH, então às vezes você vê o ácido cítrico, porque eles precisaram abaixar o pH para que o shampoo não irritasse a pele. Às vezes tem o hidróxido de sódio, eles precisaram aumentar, porque antes ele estava muito ácido, então precisou aumentar o pH para ficar no pH ideal ali, para não causar nenhuma irritação. O que mais que a gente pode ter? As fragrâncias são super importantes, né? A gente pode ter também uma outra substância, um outro ingrediente que a gente chama de agente quelante. O que é esse agente quelante? Ele é, ou sequestrante também. Um dos mais comuns que vocês vão ver no rótulo é o EDTA, mas tem outros também. Para que ele serve? Ele serve porque, às vezes, na água, a gente tem cátions ou polivalentes ali, que, junto com o nosso surfactante, ele ia precipitar. Ou, às vezes, até pode causar uma desestabilização da formulação de uma forma geral, tem algumas desvantagens, né? Então, quando coloca esse agente quelante, ele é uma molécula que ela parece... Imagina que ela tem, assim, várias perninhas ali, ou vários bracinhos, e eles abraçam esses cátions aí, preferencialmente do que o surfactante. Então, ele não vai reagir. Por isso que ele chama sequestrante, porque ele sequestra o cátion para ele não atrapalhar na formulação. Então, por isso que a gente precisa de várias coisas ali nessa lista. Só que a composição, né, as proporções entre elas mudam muito. Também muitas vezes a gente precisa de substâncias justamente para formar a viscosidade que você quer, ou uma espuma de uma determinada forma. Já reparou que às vezes a espuma de um shampoo é diferente da do outro? Porque os fabricantes fazem de várias formas para agradar todo mundo, né? Tem alguns que são mais viscosos, outros são menos. Aí quando a gente pega um viscoso, você pensa assim, nossa, esse shampoo aqui é bom, né? Porque ele é bem concentrado. E não necessariamente é isso. Às vezes a gente usa ali os espessantes, né? São os polímeros que a gente trabalha também, que é só para dar viscosidade. Isso não significa também que o produto seja ruim. É importante o produto ter uma boa viscosidade. Imagina se o seu shampoo tivesse a viscosidade igual da água. Você ia colocar na mão e escorrer tudo. Ou o seu hidratante fosse só com a viscosidade da água. Você ia sujar tudo o chão, ia desperdiçar, né? E se for viscoso demais, também não é legal, porque você não consegue tirar do pote. Então, tudo tem um balanço, e aí os pesquisadores lá precisam encontrar a melhor composição para chegar nas características que o consumidor gosta. Science and Technology.
E Ana, você falou ali dos sequestrantes, isso influencia também, às vezes você tem um shampoo que você comprou aqui no Brasil e você foi fazer uma viagem para um outro país e você vê que não tem a mesma coisa quando você usa lá. Eu já ouvi alguma coisa de água dura. Exatamente, Célio, você lembrou de um exemplo muito bom. Aqui no Brasil, a gente não tem muito problema de água dura, que é aquela água com muito cálcio, né? O carbonato de cálcio, assim. A gente não tem tanto problema, né, de água com cálcio, com magnésio. Então, as formulações feitas aqui no Brasil, às vezes, não precisam de tantos agentes quelantes, né? A gente não tem tanto esse problema. Aí você pega seu shampoo, compra aqui e viaja, vai lá para um lugar, não sei, alguma cidade da Europa que tem esse problema, né? Às vezes também tem lugares que, além da água dura, lugares sem encanamento de ferro, também pode ter coisas assim. E aí você vai passar o shampoo no cabelo, parece que fica meio melecado, parece que você sente até como se tivesse um pozinho ou alguma coisa que ele não espuma, não fica legal, né? Tem a ver com isso, porque aí o seu surfactante acaba reagindo com esses cátions, e como o seu shampoo não tem tanto sequestrante, porque aqui no Brasil isso não é um problema tão grande, acaba acontecendo isso. Eu não sei se tem alguém aqui que é professor ou que usa giz, né, giz de quadro, assim, de lousa, pode ter sentido isso também, porque o giz é de carbonato de cálcio, então ali você tem muito, né? Por mais que o sabonete tenha agente quelante, aquilo não aguenta. Eu, quando dou aula e uso o giz, a hora que eu vou lavar as mãos, não espuma e fica um negócio meio difícil de tirar da mão. Tem que passar bastante sabão para aquilo sair bem. É por causa disso, porque você tá com muito cálcio na mão e tá colocando o surfactante ali que complexa, que vira um outro pó ali e não sai também direito, né? Então tem a ver com isso. E aí por isso a importância desses agentes sequestrantes ou quelantes. Legal. Legal. Ainda nessa vibe dos ingredientes, a gente vê muito, que eu acredito que é um pouco de marketing, essa coisa de produtos sem parabenos, naturais, nada, sei lá, que vai ser tóxico, às vezes eles usam esses termos. O shampoo disso, sem sal, né? Sem sal, isso. O que disso é verdade mesmo e o que é marketing? Pois é. É difícil da gente separar porque tem tantas informações que até, né, para a gente falar de uma por uma, eu vou começar falando dessa que você falou do sem parabenos, porque isso é uma coisa que aparece muito também lá no nosso Instagram, essa pergunta dos parabenos. A gente tem até um post só falando sobre eles, de tanto que eles aparecem. Por que eles aparecem, né? Porque tem um certo medo aí das pessoas em relação aos parabenos, por causa de alguns estudos que já existiram, que indicavam uma possibilidade de que eles fossem disruptores endócrinos. Então, as pessoas já começaram a correlacionar isso com câncer, com um monte de coisa, né? Aí aqui, vou tentar resumir, porque senão vou me prolongar demais, né? Mas em resumo, o que se descobriu depois, né? Porque é sempre bom ter esses estudos, né? Porque a gente precisa ver, poxa, tem alguma coisa ali, será que a gente deve continuar usando? E aí, os estudos que vieram depois indicaram que a gente não precisava ficar preocupados, porque para ele ter qualquer tipo de problema, as concentrações que a gente teria que usar seriam enormes, mas enormes mesmo, assim, nem se eu usar um monte de produto todo dia que contém parabeno, eu não vou alcançar isso. E até é por isso que na legislação tem um limite de que cada produto não pode passar de uma determinada concentração lá, que é bem baixinha. E para que serve esse parabeno, né? Ele é justamente um daqueles conservantes que eu estava falando, né, da importância dos conservantes. E ele é sensacional porque quando a gente fala de conservante, eu tenho que pensar que eu preciso de um conservante que seja barato, porque senão vai encarecer muito o produto, que seja assim acessível, mas também que seja muito eficiente contra todos os micro-organismos. Porque às vezes a gente fala, mas eu quero usar um conservante natural, um óleo de tal planta. Aí ela é boa para matar um micro-organismo, mas não todos os outros. Aí você vai ter que colocar tanta coisa ali que acaba sendo pior do que você colocar só um pouquinho do parabeno, que já resolveria tudo. Mas tem gente que fala, não, eu não quero parabeno, porque, enfim, a pessoa não quer usar, cada um tem direito, né? Mas
Se você estiver usando um cosmético regularizado, pode ficar tranquilo, não vai ter problemas em relação a isso, todos os estudos, isso não é só a legislação do Brasil, não. É do mundo inteiro, já viu isso. O problema é que ficou na mídia, né? Apareceu aquele primeiro estudo, depois ninguém mostrou mais os que vinham em seguida. E é engraçado até, porque as pessoas ficam com tanto medo dos parabenos e querem coisas naturais e não imaginam que existe parabenos naturalmente também. Então, por exemplo, tem parabenos no pepino, na cenoura, na cereja, tem vários vegetais que contêm parabenos, que é um mecanismo ali da natureza para se conservar também a fruta, o vegetal ali. Só que também são concentrações pequenas. E aí entra uma outra questão também, de novo, na forma de aplicação. É muito mais, você fica muito mais exposto aos parabenos quando a via de aplicação, digamos assim, é oral ou por inalação, então se você come ou respira o parabeno, do que quando você passa na pele. Então, se existisse realmente alguma preocupação em relação a parabenos, os cosméticos é o último que você tem que se preocupar, né? Tanto é que em alimentos a legislação já é muito mais rígida, porque antigamente se usava muito mais nos alimentos, e depois disso, que viu que por via oral aí já tem um pouco mais de preocupação, a legislação é mais rígida em relação a isso do que nos cosméticos. Então, tudo é calculado para garantir a segurança das pessoas, né? Mas o marketing acaba pegando de tudo isso e, às vezes, usando isso para vender, não às custas do seu produto ser bom, mas sim de fazer parecer que o do vizinho é ruim. Tá super comum a gente pegar lá qualquer produto que não usa parabeno, eles vão escrever isso, sem parabenos. Por quê? Porque a pessoa que não sabe disso vai ler e fala assim, nossa, então o que tem parabeno deve ser horrível, vou usar esse para me garantir. Mas aí o outro fala assim, o meu é sem sal. Ai, o sal deve fazer mal para o cabelo, então eu vou usar. Aí a pessoa fica perdida. Eu sou da opinião de que os rótulos precisam ser mais informativos sobre o que eles têm dentro do que sobre o que eles não têm. Porque quando a pessoa fica falando do que eles não têm, geralmente é porque querem colocar medo para você ficar com medo de comprar o outro produto e comprar o deles, né? Então, é um tipo de marketing que eu particularmente não gosto muito, mas realmente existe. O sal, por exemplo, né, no shampoo, é uma grande besteira, porque o sal está ali em concentrações bem pequenininhas, bem baixinhas, que não afetam em nada. As pessoas associam que ele vai desidratar o cabelo. Imagina, se fosse assim, você entrar na água do mar, então seria horrível, né? Porque a água do mar, sim, tem bastante sal. E, de fato, às vezes a gente sente, né, que você sai dali e resseca o cabelo. Mas é totalmente diferente da concentração que está no shampoo. E o mais engraçado é que tem gente que procura o shampoo sem sal e depois fala que tem que enxaguar o cabelo com soro fisiológico. Só que o soro fisiológico é o quê? É água com sal, numa concentração até às vezes maior do que a que está no shampoo. Então, assim, esse negócio do sem alguma coisa, não acho um marketing muito legal, não. Então, é por isso que é importante a gente entender pelo menos um pouquinho de química, para a gente poder se questionar, saber pesquisar ali e não ser vítima, digamos assim, desse tipo de marketing, né? Ana, retomando um pouco da minha curiosidade, você falou para que tá o parabeno lá? Pelo que eu entendi, ele tá ali para melhorar a data de validade do nosso querido produto. Se eu tirar ele para lavar o cabelo, pro fim dele, não vai fazer diferença nenhuma. Isso, eu vou continuar lavando o meu cabelo, só que pode ser que dali um tempo eu comece a ter uma proliferação de micro-organismos e isso pode às vezes trazer até alguma doença pra gente, né? E o sal? Por que o sal tá ali no bendito do nosso querido shampoo? Boa pergunta. Essa daí é uma que eu gosto. Não é fácil de explicar, mas eu vou explicar. O sal é super comum você ouvir as pessoas vão explicar, ela fala, ele tá ali como espessante, para deixar o shampoo viscoso. Aí você fala, mas peraí, eu coloco sal na água e a água não fica viscosa, por que que no shampoo ele faz o shampoo ficar viscoso, né? Não faz sentido nenhum. Ele faz isso por causa de uma forma que ele interage com uma família lá de surfactante, que é justamente a que está no shampoo, aqui no sabonete líquido, né? São surfactantes iônicos ali. Ele interage de um jeito que ele faz com que esses
surfactantes, eles formam, todo mundo já ouviu falar da água micelar, né? Não é só na água micelar que tem micela, não. Qualquer shampoo tem micela, qualquer sabonete líquido, até o detergente lá da pia tem micela. O que é a micela? Ela é um agregado do surfactante, é um monte de moléculas de surfactante ali juntinhas, fazendo um grupinho. Quando eu coloco o sal, esse grupinho, né, essa micela, ela cresce. E aí, como ela fica uma coisa comprida, assim, ela dificulta o movimento das outras moléculas. Por isso que o sistema fica mais viscoso. Mas se eu não tiver o surfactante, não adianta nada eu colocar sal, né? Porque aí ele não vai atuar como espessante, ele não vai deixar a água mais viscosa. Então isso é interessante, aí tem um pulo do gato, né? E aí é legal isso, porque às vezes com isso, imagina, é uma coisa super barata e que evita, por exemplo, de você ter que adicionar outros espessantes, né, polímeros, outros reagentes ali. Então, para que tirar o sal? Se vai tirar o sal, vai ter que colocar alguma outra coisa ali. Então, deixa o sal, coitado, que é tão simples, né? É bacana. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Se você tirasse o sal, o que você teria que colocar no lugar para fazer o mesmo efeito do sal, geralmente, né? A gente coloca polímeros ou muda a combinação de surfactantes, né? Tem algumas combinações que também formam essas micelas aí maiores. Basicamente é nessa direção, mas ninguém vai querer comprar um produto que é muito pouco viscoso, né? Porque aí a gente reclama, né? Que, mas esse daqui a pessoa acha que ele é diluído demais e que não vai funcionar, rende, né? Não rende isso. Uma pergunta daqui é do Célio, eu não sei o que significa, você até me conta, né? O que significa, que algumas pessoas perguntam se posso pôr a mão no pote? Isso daí é porque é uma pergunta que aparece direto lá também no nosso Instagram, porque tem uma lenda por aí, Pedro, de que se você colocar a mão no pote, sabe, de um creme, você tem um pote ali, se você colocar a mão, o dedo, tem gente que fala que até a colher, qualquer coisa que você colocar dentro do pote, você vai estragar o seu produto. E aí as pessoas têm uma movimentação disso, que é proibido colocar o dedo no creme ou o dedo no pote, né? Então é disso que o Célio estava se referindo. E aí que tá, gente, se você estiver usando um produto que tá tudo direitinho, né? Por isso que eu até insisto, eu falo dos produtos regularizados, que aí se você pegar um produto feito no fundo do quintal, eu já não posso garantir. Eu ponho a mão no pote, mas eu não ponho a minha mão no fogo por esses produtos, né? Agora, o produto que está regularizado, ele passou lá por vários testes de estabilidade, né? E aí ele tinha alguma coisa que tem chance de ter uma proliferação de micro-organismos, já é colocado o conservante na quantidade adequada. Porque as pessoas têm medo que falam assim, a minha mão está cheia de micro-organismos, aí eu vou colocar ali dentro, eu vou contaminar. Todos os cosméticos já foram pensados para isso. Não é à toa que tem alguns que você não consegue abrir a embalagem de jeito nenhum. Você já reparou que você só consegue apertar? Esses, geralmente, ele pode ser que se você tivesse contato, talvez você desestabilizasse. Então, o fabricante já pensa e faz daquele jeito. Se o seu creme, continuador, hidratante, seja lá o que for, vem num pote que você abre a tampa e tem como você colocar a mão ali dentro, e na embalagem não está nada dizendo assim, não coloque a mão, né? Porque se não for para colocar, eles têm que avisar. Então, você pode colocar a mão tranquilamente. O que você não pode fazer é, por exemplo, às vezes as pessoas confundem isso. Imagina que eu estou lá tomando banho e estou com a mão toda molhada. Ou eu vou passar o hidratante e estou com a mão suja de alguma outra coisa. Aí, o problema é que eu estou inserindo outros ingredientes na minha formulação. Tem gente que às vezes faz isso de propósito, a pessoa fica com medo de colocar o dedo no pote, lá, a mão no pote ou no creme, mas coloca ali dentro. Já vi gente que coloca cravo, canela, que mais? Que dilui às vezes com água, põe óleo de coco, vitaminas, isso, abacate. Não, o pessoal põe de tudo, chás, porque a pessoa acha que vai melhorar a formulação ali, fazendo tudo isso, que vai ficar melhor. São as famosas misturinhas. Isso sim é que é um grande problema. Por quê? Porque eu pus o conservante lá na concentração adequada. Aí eu vou lá e coloco outras substâncias. O que eu estou fazendo? Eu estou diluindo. Na verdade, eu tinha um volume inicial, eu até aumento o volume do produto, né? Então a concentração do conservante ficou mais baixa. E aí ele pode não aguentar. Sem contar que pode ter interação entre esses ingredientes. Então, gente, é quase que uma ofensa para o formulador quando vocês fazem isso, porque ele já
pensou em tudo com tanto carinho para desenvolver o melhor produto para você, e aí você dentro da sua casa misturando coisa da cozinha, fazer isso não vai dar muito certo, tá? Então, evitem fazer essas misturinhas aí, e inclusive água, né? Porque as pessoas falam assim, o meu shampoo tá muito concentrado, eu vou diluir. Não, então pega menos, põe menos, não põe nada de água lá dentro do pote, não, isso pode desestabilizar. A não ser aquele fundinho, né? Isso eu faço, imagina, acabou o produto, praticamente acabou, só tem aquele restinho lá no fundo que você não consegue pegar, aí você põe uma água e tal, porque aí você já vai usar na hora. O problema é você colocar água ali e guardar, e os micro-organismos vão fazer a festa depois. Então encher um pouquinho o pote do shampoo com água para terminar de lavar o cabelo, não tem problema. No final do Isso, pote acabou. ali pode, né? O que não pode é você guardar ele, você colocar água e guardar, porque nesse tempo esses micro-organismos vão se desenvolver. Agora, se tá ali no finzinho, você quer aproveitar o restinho seja shampoo, condicionador, sabonete líquido, o que for, aí não tem problema não, porque não vai dar tempo de nada proliferar, né? Você já dilui ali e já usa. O problema nem é você colocar a mão no pote, né? O problema é onde você vai colocar a mão depois que você colocou a mão no pote. Se você acha que a sua mão tá suja, você pega no pote com a mão suja e bota no rosto. Pois é. Então, assim, difícil, se você tá né? com a mão limpa, não tem por que não colocar a mão no pote. Fiquem tranquilos, só não vai colocar outras coisas, né? Outros ingredientes ali dentro do pote. A mão pode colocar assim, até isso faz parte, quando a gente tem um cosmético, como eu estava falando isso, né, da viscosidade e tudo mais, muitas vezes o formulador pensa na experiência sensorial. Quem que não gosta quando vai passar aquele hidratante, você pega um hidratante e fala, nossa, olha que gostoso, parece que você está quase fazendo um carinho em você mesmo, né, quando você está espalhando ali. Então faz parte da experiência ali, a gente pensa em deixar ele, e a gente usa os colóides para isso, né, e deixar ele com a melhor viscosidade, com a melhor experiência sensorial. Aí se você falar, não, eu tenho que pegar com uma espátula assim, passar com luva, não faz sentido nenhum. Tá liberado pôr o dedo no renil, viu? Tá liberado. Eu não uso essa marca, só para avisar. Você usa outra, né? Eu uso outra marca, até gostaria de falar sobre ácido hialurônico. A gente tem que gravar sobre ácido hialurônico, porque não sei se funciona, mas o ácido hialurônico tomou conta do mercado aí. Tudo quanto é lugar tem ácido hialurônico. Ô, Ana, a gente teve que lutar para fazer essa pergunta para ti. Ontem à noite, eu já coloquei meu nome aqui, que a pergunta é minha, para te fazer, porque eu quando fazia lá na Unicamp também, eu atravessava lá o centro de Campinas para ir lá no Paulistão, porque só lá vendia o bendito do shampoo For Men. Tem diferença eu usar shampoo para homem, shampoo para mulher? Você tem que colocar separadinho, esse shampoo é para homem, esse shampoo é para mulher? E outra pergunta, que é mais importante para mim. Homem pode usar condicionador? Então vamos para a primeira pergunta, né? Se existe, né, essa necessidade de separar o shampoo de homem para mulher, necessidade não existe. Mas existe um interesse, né, uma vontade, digamos assim, das pessoas. Por quê? Imagina, eu lembro que tinha um comercial, que agora eu não vou lembrar de que marca que é, mas faz tempo, que era muito engraçado, que fazia, que o cara usava o shampoo de mulher e aí ele ficava... eu não vou conseguir lembrar desse comercial, se a gente achar, depois eu vou passar o link para vocês, vocês colocam lá. Mas é antigo já, mas era muito engraçado. Só que o que interessa nisso, né? Imagina, às vezes você passa o shampoo ali de mulher e aí a fragrância você fala, poxa, isso aqui tem um cheiro muito doce, né? Aí eu vou usar com o meu shampoo masculino, não vai ficar legal, enfim. Você pode pegar, na hora que você pega um shampoo para homem, ele tem um outro tipo de fragrância. Então, isso já é uma primeira coisa. Às vezes, os homens, eles querem um produto que não tenha... ele tem um interesse na parte sensorial que é diferente do da mulher. Então, por exemplo, é bem comum que os homens gostem daqueles shampoos que contêm mentol, que dá uma sensação de refrescância e tal. Né? Você passa, não sei se vocês já usaram alguns desses, mas também é uma coisa que é muito usada em shampoos anti-caspa, porque ele dá uma sensação
de refrescância, igual o da pasta de dente, coisas que tem menta, né? Então você faz no couro cabeludo, ele dá aquela coisa assim, enquanto que as mulheres já gostam de mais uma sensação ali de que ficou mais hidratado, enfim. Então são perfis, são gostos diferentes. Então o shampoo que é para homem é feito para o gosto do homem, o shampoo que é para mulher é feito para o gosto da mulher. Mas se você usar, se o homem usar o da mulher, a mulher usar o do homem, vai limpar do mesmo jeito, não tem nenhum problema. A única coisa pode ser que eu, por exemplo, quando às vezes esqueci ali de trazer o meu, enfim, aí tá ali só o do meu marido, eu uso, porque eu não vou com o cabelo sujo, mas eu não gosto assim, nem do cheiro, nem da textura, enfim, é questão de gosto. Então é a mesma coisa. Então tem, como você falou, é só marketing, né? Ou faz diferença? Faz a diferença na hora de vender, porque se você gosta mais do produto, você vai comprar mais, mas não que seja necessário, tá? Se tem necessidade de separar, aí não. É que todo homem, né, todo homem não, mas uma parte dos homens, né, eu me incluo nela, né, que se você falar uma palavrinha mágica, ele não compra. Que é assim, que aquele produto ataca a raiz e faz o cabelo crescer, porque todo homem, principalmente mais novo, tem medo de ficar careca numa parte da vida, né? Então, as pessoas falam, não use esse daí, porque ataca a raiz ali e o cabelo vai cair, né? Tá. Isso é verdade? Não, né? Então, no caso, você fala assim, se ele usasse um shampoo de mulher, que iria acontecer isso? Não tem problema. Porque senão ia cair o da mulher também, né? O shampoo não sabe ali qual que é o gênero da pessoa. Mas, enfim, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Mas aí isso me remete à sua segunda pergunta, né? Que era do condicionador. Se pode usar condicionador? Pode, não tem problema. A questão é que às vezes não precisa. Não só para homem, né, mas para quem tem cabelo muito curto, mas depende também do tipo de cabelo e tudo mais. Mas normalmente o cabelo que fica mais perto aqui da raiz, ele não tem tanta necessidade do condicionador, porque ele já está perto aqui da região onde a gente produz o sebo. O nosso próprio sebo às vezes é o suficiente para deixar o cabelo condicionado, digamos assim. Mas enquanto que a pessoa que tem o cabelo comprido precisa desembaraçar e tal, então eu, por exemplo, tenho cabelo bem comprido, eu uso muito mais condicionador do que shampoo em quantidade, assim, o pote de condicionador sempre acaba antes, né? Mas isso daí é uma questão mais do gosto. Agora, o que às vezes as pessoas falam, que passa muito condicionador, porque, por exemplo, eu não gosto de passar o condicionador na raiz, porque condicionador normalmente tem bastante óleo, que é oclusivo, e você sente, né, ao passar o condicionador, que aumentou a oleosidade do seu cabelo. Ou tem gente que às vezes já tem uma tendência à caspa e passa e percebe que aumenta. Nesses casos, aí você deve parar. E dependendo do que for, até procurar um dermatologista, né? Mas não é uma condição assim que vai usar o condicionador, vai fazer mal. A melhor pessoa para perceber isso é você mesmo. Se você usou e sentiu que está ficando oleoso demais, que está afetando o dia que você não usa, ele fica melhor, então para de usar. Mas não é que o condicionador faça mal, é que ele não é um produto que é feito para ser aplicado na raiz do cabelo. Então, para algumas pessoas, elas podem notar isso sim, mas também tem outras que usam e que está tudo bem. Science and Technology. Legal, viu, Ana? Eu tenho que te fazer uma pergunta que a gente tá vivendo uma crise social enorme, a inflação tá aumentando rapidamente e tem muita gente com dificuldade. No mercado, você vê shampoo, por exemplo, de R$8 até shampoo de R$40 para lavar o cabelo. Do ponto de vista químico e pro fim do shampoo, do que é lavar o cabelo, faz muita diferença você salvar um dinheirinho para comprar um de R$20, um de R$40, ou se você comprar o de R$8, vai lavar o seu cabelo também? Você falou de R$40, tem no supermercado talvez não, mas na internet você encontra alguns que já estão na casa das centenas ali, viu, Pedro? Tem de tudo. Agora, será que faz diferença? Shampoo é para limpar o cabelo. Então, até o mais barato com certeza vai limpar. Então, às vezes as pessoas se escravizam por isso, né? Nossa, eu preciso comprar aquele, porque senão vai fazer mal ou não vai funcionar. Não é bem assim, gente. Todos eles exercem a sua função ali, que é de limpar. Aí, lógico que a pessoa às vezes fala assim, mas por que então o outro é tão caro?
porque nesse outro que é mais caro, pode ser que tem várias coisas, né? Pode ser que eles usaram matérias-primas mais caras, pode ser que tenha a questão da marca. A gente sabe que em tudo isso tem marca, né? Que igual em roupa, em carro, em tudo, o peso da marca às vezes muda o preço. E tem também a questão, que eu considero super importante de ressaltar aqui, da pesquisa, do desenvolvimento que está ali por trás. Então, às vezes, eles fizeram ali um produto para te trazer um algo a mais. Então, uma pessoa que tem um cabelo, talvez que ela fez uma descoloração, ou que o cabelo é muito seco, ou que o cabelo é muito frágil, enfim. E aí ela nota que quando ela usa um shampoo comum, esse cabelo ele fica ainda muito seco, aí ela usa lá um mais caro e percebe, poxa, esse daqui não ressecou tanto o meu cabelo. Ela tem essa escolha. Então, eu sempre falo assim, né, que essa diversidade de produtos é para te dar liberdade de escolha e não para te escravizar, de fazer você achar que você tem que comprar o mais caro, que o outro não vai funcionar. Principalmente quando a gente está falando de shampoo e condicionador, né? Porque cabelo é uma coisa que depois cresce e vai embora, né? Então, e é muito simples as formulações deles, mas existem alguns que têm algum desenvolvimento ali. Às vezes você até olha e fala, mas Ana, a lista de ingredientes desse aqui é muito parecida com a do caro e a do barato, a lista de ingredientes é muito parecida. Qual que é a diferença? Eu falei, às vezes esse que é caro pode ser, não estou dizendo que todos sejam, né? Mas pode ser que eles estudaram para chegar na combinação das concentrações perfeitas para dar o melhor resultado. Isso exigiu tempo, exigiu dinheiro de pesquisa, pagar os salários ali do pesquisador. Então, se você quer uma coisa ali próxima da perfeição, você paga por isso. Se você não quer, ou se você não pode, né, pela condição financeira, tem a opção barata ali que também vai condicionar, vai lavar, vai fazer tudo. Eu sempre gosto de deixar essa mensagem, né? Essa grande variedade de produtos é para dar liberdade e não para te escravizar, achando que você tem que ter todos ou que você tem que ter o mais caro. Tem que ver aquele que é mais adequado para a sua realidade, né? Ana, mudando um pouco o assunto, numa vibe mais ecológica, tem surgido bastante esses shampoos e cosméticos de modo geral em barra. Eu já vi desodorante, já vi condicionador, tem muita coisa assim. O que muda de um shampoo, de um cosmético em barra sólido para um cosmético normal? São os mesmos ingredientes? Tem o mesmo efeito? Em geral, são os mesmos ingredientes, praticamente sem a água, né? Só que qual que é a diferença? É você conseguir reunir todos aqueles ingredientes ali e colocar numa barra. Isso, na verdade, se você parar para pensar, não é uma grande novidade. Pensa no sabonete. Sabonete a gente conheceu primeiro o sabonete em barra e depois o sabonete líquido, né? Bom, pelo menos quem é assim, da nossa faixa etária, talvez os mais novos já tenham conhecido os dois juntos, mas antigamente a gente nem via sabonete líquido. E o shampoo e o condicionador foi no caminho contrário. Por que eles são interessantes ecologicamente falando, né? Tem gente que às vezes pensa que é porque economizou água na fabricação, e não tem a ver com isso, porque depois você vai usar água na sua casa para lavar, então não adianta muito. O que ele realmente faz, e que eu acho muito interessante, são dois pontos. O primeiro, que você não precisa colocar ele numa garrafa de plástico. Na verdade, o shampoo, o condicionador, o sabonete líquido, ele vem numa garrafa de plástico. Os em barra pode vir enroladinho num papel, numa caixinha de papelão, alguma coisa muito mais simples, então você já evita isso. E o segundo ponto, que eu acho até mais importante, embora as próprias marcas não explorem tanto isso, mas eu acho muito sensacional, é o fato de que, imagina assim, que eu pego o meu shampoo, a garrafa de shampoo ali, e eu tiro toda a água. Geralmente isso pode dar até ali uns 80% ser água dali. Então eu reduzo o volume, então aquela garrafona virou uma barrinha pequena. Quantas garrafas caberiam num caminhão quando eu vou transportar? Quantas barrinhas do shampoo cabe ali? Vai caber umas 10 vezes mais. Então, vou precisar fazer menos transporte. Então economiza no transporte? Sim, mas muito mais do que isso. Você queima menos combustível fóssil que geraria poluição e tudo mais. Então, quando você pensa no todo, isso faz uma grande diferença.
né, ecologicamente falando, muito mais do que a pessoa que fica lá bitolada de mas eu só quero usar a coisa que é natural. Nem sempre o que é natural é mais sustentável, não. Às vezes vem ali de uma exploração que para plantar a árvore que faz aquele ingrediente natural, eles tiveram que desmatar uma floresta nativa. Isso às vezes acontece. Então, o ingrediente ser natural não diz que ele é mais ecológico. Então, essa coisa que a gente chama de compactação dos produtos é super interessante. Agora, qual que é a desvantagem? Não sei se aqui alguém já usou, mas eu já usei, né? Eu gosto de testar tudo quanto é produto. E aí, quando eu usei, eu notei. O shampoo eu até que não achei tão ruim assim de espalhar, porque eu espalho mais no couro cabeludo assim, mas eu que tenho cabelo bem comprido, para espalhar o condicionador demora. E demora, viu? Para quem tem cabelo mais curto, talvez não faça tanta diferença. Mas é difícil. Talvez assim, você vai depois também um pouco pegando prática e tal, mas ele tem essa desvantagem que a gente fala que é no sensorial. Que aí é justamente a importância dos colóides, né? Você vê, o condicionador líquido, ele é feito de um jeito já pensado para ser o mais fácil de você tirar da embalagem, aplicar, espalhar, tudo bem, de um jeito bem fácil e até gostoso de fazer. O outro, ele funciona tanto quanto, sabe? Eu já usei esses produtos e o cabelo fica super bom, igual qualquer condicionador líquido. Mas é meio chatinho de espalhar. Então, aí são escolhas de novo, né? Eu vou pensar ali, eu quero algo que vai trazer um benefício ecológico ou vai me tomar muito tempo e isso não vai ser vantajoso. Tem uma outra coisa também que às vezes as pessoas comentam até lá no nosso curso, né, que é igual sabonete. Sabe quando o sabonete vai chegando no finalzinho? Tem gente que não suporta usar aquele finzinho, né? Ou já joga fora ou gruda a barrinha na barra nova ali, né? E vai virando uma pilha de sabonete ali. A mesma coisa acontece com o shampoo. Tem gente que fala, mas para mim não adianta nada, que eu acabo depois jogando uma boa parte fora. Então, tem vantagens e desvantagens, aí depende de cada um, e o legal é a gente ter essas opções para fazer as diferentes escolhas, né? E Ana, a gente está chegando perto do final e mudando um pouco de assunto, a gente falou bastante da área de cosméticos, mas os colóides eles estão presentes em muitas outras áreas, como a gente já comentou. Você poderia dar um geralzão, assim, até se você quiser falar mais do que vocês trabalham lá no laboratório, só para a gente ter uma ideia. Eu dei o exemplo em alimentos, né? Que eu falei do leite, mas também tem, por exemplo, a maionese. Um colóide que eu adoro é o sorvete, porque o sorvete, vocês já repararam que se você derreter o sorvete, você tá lá, você compra aquele sorvete de massa gostoso, assim, e aí se você deixar ele esquentar e depois você vai comer, ou você pode até congelar de novo. Não é a mesma coisa, né? Não fica gostoso, não tem jeito. Por quê? Porque você destruiu toda a estrutura coloidal dele, que era o que dava aquela sensação gostosa. Então, o sorvete ser gostoso não é só pelo sabor, pelos componentes dele, mas como que esses componentes estão arranjados. Então, ali você tem gotinhas da gordura, você tem cristais, Ele é uma grande mistura, né? Na verdade, ele é ao mesmo tempo um colóide do tipo de emulsão, também uma suspensão e uma espuma ao mesmo tempo. Ele tem bolinhas de ar ali. E tudo isso é o que torna ele assim tão gostoso, né? Mas por isso que eu falo que é um dos colóides mais maravilhosos, assim. Mas lá do que a gente faz na PUC, dessa parte de colóides, o que a gente trabalha mais, uma das áreas é na área de petróleo. Por quê? Porque o petróleo ele é um grande colóide. E além disso tem um problema na hora de você tirar o petróleo de lá de baixo, né, que acaba misturando com água, e ele forma uma emulsão. Enquanto nos cosméticos a gente quer formar emulsão, no petróleo a gente não quer. A gente tem que estudar formas de desestabilizar essa emulsão o mais rápido possível, porque senão o petróleo fica cheio de água. E você quer vender o petróleo, não água, né? Então, se você tem um monte de água ali, encarece o transporte, pode corroer a parte dos encanamentos ali, né? Dos equipamentos e tudo mais. Tem uma série de desvantagens disso. Então, a gente estuda como desestabilizar essa emulsão formada pelo petróleo, por exemplo, né? Entre outras coisas. Tem questões também quando tem algum vazamento de petróleo. Como que a gente recolhe aquilo lá, porque isso é uma questão ambiental gravíssima, né?
como garantir que você consegue limpar da melhor forma possível. Aí os colóides é que podem ajudar também. Então, a gente trabalha bastante nessa área. Uma outra área que a gente trabalha, que é da parte de nanopartículas. Muita gente não percebe, mas as nanopartículas também são colóides, porque só que elas são suspensões, né? São pedacinhos de sólido disperso no meio líquido. E a gente usa alguns sistemas de nanopartículas na parte mais biomédica. Então, tanto para detecção, quanto também para carregamento de medicamentos, a gente tem essas partes. Então, esses são alguns dos exemplos onde eles estão presentes, né, na nossa pesquisa, mas no nosso dia a dia tem muito mais. Tem nas tintas, seja tinta de parede, tinta de carro, ou esmalte que passa na unha, também é uma tinta, né? Que mais? Tem nos produtos de limpeza. Às vezes eu começo a pensar assim, fico até perdida de tanta coisa que tem em volta da gente, mas eu gosto bastante do exemplo dos alimentos, porque mostra também que o colóide não é só uma coisa fabricada. Na verdade, uma coisa que nós químicos fazemos muito é olhar para a natureza para nos inspirar a construir coisas. E o colóide é isso, né? Os colóides aí que a gente fabrica, a gente se inspirou em como que a natureza estabilizava, como que ela fazia para misturar a gordura, por exemplo, do leite com a água ali. A gente se inspirou nisso para fazer outros colóides e hoje aplicar em tantas coisas, né? Então eu gosto de mostrar esse exemplo para que todo mundo veja o quanto está tão presente aí no nosso dia a dia. A maionese é um colóide também, né? É também, ela é uma Que emulsão acho que também. todo mundo já fez, mas todo mundo não, mas uma parte das pessoas já fez maionese lá no Pois liquidificador, né? É basicamente um processo de emulsificação. Você tem ali óleo, água, tem vários jeitos de fazer, né? Mas normalmente se usa o ovo, e o ovo tem ali proteínas que atuam como surfactante, por isso que o ovo tem que estar ali, é dentro do ovo que vai estar o surfactante que estabiliza. E você tem que aplicar energia, sempre para fazer o colóide a gente precisa aplicar energia, e aí é batendo no liquidificador normalmente, né? Tem que colocar limão também, né? Então, aí depende da receita, tem umas que vai limão, tem umas que vai vinagre, aí depende também e as proporções mudam. Cada um faz de um jeito aí a sua maionese em casa. Mas o que sempre tem que ter é a água, o óleo e algum surfactante, que na maioria das vezes a origem é no ovo, né? Às vezes tem... Eu não vou falar de todas as receitas, porque eu também não conheço todas, mas a maioria é com ovo, né? Que até é uma coisa que às vezes as pessoas se preocupam por causa da salmonela, né? Porque vai o ovo cru, enfim. E esses riscos da maionese caseira... Mas tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a salmonela é algo bem perigoso. Mas é graças ao ovo que a gente tem um surfactante ali para estabilizar essa maionese em casa. Descreveu o meu final de ano, viu? Teve a briga da maionese aqui em casa, porque eu coloquei ovo para fazer a maionese. Não vou mais comer essa maionese, porque você botou ovo, foi uma hora auê. Não tô colocando mais ovo na maionese, só para avisar as pessoas que vão vir, se tudo correr bem no final do ano, né? Ana, eu vou dizer para ti, eu poderia te escutar. Aliás, eu tenho tanta pergunta, mas tanta pergunta, Ana, que o bom é que você passou aqui o seu Instagram pra gente, o macro.nanolab do Instagram. Eu vou seguir e vou estar lá fazendo perguntas. Talvez Vira e crie mexe, a gente vários coloca perfis. caixinha de perguntas lá. Tem muitas perguntas. Mas além Toda sexta tem a da química. Pois é, quando às vezes a gente muda algum dia, quando na sexta a gente tem algum evento, alguma coisa que não dá para ser na sexta, às vezes a gente põe em outro dia. Mas praticamente toda semana a gente põe na sexta-feira, perguntas de química. Vamos lá, eu vou estar lá com vários perfis diferentes, para não parecer que eu toda hora. Mas além desse trabalho de divulgação, existem alguns cursos que você dá, né? Cursos de especialização na área, né? Então, não é só merchan. Eu imagino que muita gente está ouvindo e vai ficar maluco para querer fazer cursos e querer entender mais sobre cosméticos. A gente falou basicamente só de shampoos e... É verdade. Pode fazer um merchanzinho aí pra gente? Claro, porque tem muitos tipos de cosméticos, né? E é legal isso, que a gente às vezes tenta até associar o tipo do colóide com o tipo do cosmético. Então, a gente criou esse curso, que na verdade é um curso de 3 fases. E aí sempre a gente faz a divulgação lá no nosso Instagram também, quando a gente abre novas vagas. A fase 1, a gente chama de aulas abertas, porque às vezes é uma aula que eu dou, às vezes eu chamo alguns convidados também,
para falar de mercado, de cosméticos, são coisas bem gerais, assim, e que são totalmente gratuitas. Então, a gente sempre começa com essa fase 1. E a fase 1 qualquer pessoa pode fazer, tá? Não precisa de nenhuma formação específica. Tem algumas coisas que às vezes a gente aprofunda um pouquinho mais na química, mas que a gente deixa tudo bem claro, dá para participar mesmo quem não é da área. A fase 2 é um mini curso. Esse mini curso a gente já fala assim da parte de química de cosméticos de uma forma bem ampla. Quem quer trabalhar ou quem tem curiosidade, quer aprender mais sobre isso, ali você aprende já um pouco de quase tudo que envolve a formulação dos cosméticos. Só a gente tem até 4 temas ali que são pilares, né? Nesses temas a gente consegue englobar quase tudo, só que de uma forma que não é muito aprofundada. Nesse caso, para o mini curso, pessoas que tenham um técnico, ou às vezes a pessoa nem tem alguma formação na área de química, mas já trabalha um pouco com cosméticos, enfim, tendo básico de química já é suficiente, tá? Não precisa muito aprofundado, mas tem que ter um certo conhecimento. E por fim, a gente tem a fase 3, que é para quem quer aprofundar mesmo, às vezes até se profissionalizar, que essa fase 3 até é um curso que a gente começou, na verdade, dando parte dele para as empresas, que eles percebiam que muitos dos conhecimentos que a gente tinha dentro da universidade não chegava lá nas empresas de cosméticos, então comecei fazendo esse curso assim e depois decidi criar um curso para todo mundo, né? Porque não tivesse que esperar a empresa me chamar para ir lá. Legal que é tudo online, então dá para fazer de qualquer lugar do Brasil. Inclusive, a gente já teve aluno até de fora do Brasil também, porque sendo online dá para fazer. A fase 3 são os módulos avançados. Esse já é um curso bem intenso, né? Ele tem 60 horas para aprofundar bastante nos diferentes tipos de cosméticos, nas formulações, como é que faz, toda a química que está ali por trás deles. A gente está bolando, mas ainda não lançamos e eu também não tenho previsão de quando que vai lançar. Mas a gente está pensando em fazer um curso de química de cabelos, porque a maioria das perguntas para a gente é relacionada a coisa de cabelo. E os mitos, enfim, até a composição do próprio cabelo. Aí a gente está bolando isso e seria um curso para qualquer pessoa mesmo. Né? Não precisaria ter nenhuma formação, nenhum background na área de química. É para a pessoa entender ali um pouco do que tem no shampoo dela, no condicionador, enfim, e nos outros produtos, né? Quando faz um alisamento, quando faz uma descoloração, uma tintura, os tais tratamentos, entre aspas, que existem, funcionam, não funcionam. A gente está pensando não, a gente já está bolando, mas eu ainda não tenho data para isso. Mas tudo isso a gente sempre divulga lá no nosso Instagram, então é só ficar de olho quem tiver interesse. E seguir também, porque lá tem muita informação já gratuita também para todo mundo. Legal, Ana. Como o Pedro falou também, é muito bom te ouvir, foi bom para matar um pouco a saudade também. Verdade. Ainda que a distância, né, Célio? Sim, pois é. Mas a gente sempre costuma terminar o nosso episódio pedindo para o convidado passar uma mensagem para o pessoal que está ouvindo, principalmente para o pessoal de ensino médio ou até de graduação que está começando sua carreira científica, e a gente deixa aberto para você, sei lá, uma inspiração, enfim, qualquer coisa. Legal. Bom, eu acho que o que eu tenho para falar para vocês é isso, a questão da curiosidade, né? Que eu até comentei que é o que me move. E eu sempre falo assim que todo mundo nasce curioso, né? É só você olhar para as crianças, o tanto de perguntas que elas fazem, que às vezes a gente nem consegue responder. Só que aí a gente vai ficando com medo, porque o mundo faz a gente pensar que a ciência é muito difícil. Então, eu, quando era criança, lá queria ser cientista, mas não sabia que caminho seguir para chegar nisso, né? Então, seja na química, enfim, ou até em outras áreas da ciência, eu acho que se você é uma pessoa curiosa, que gosta de entender o porquê das coisas, por mais que você talvez ache a química difícil, vale muito a pena. Olha quanta coisa que a gente explicou aqui só sobre cosméticos, né? E até, como o Pedro falou, a gente acabou até focando mais em um tipo de cosmético. Poderia falar aqui de batom, de perfume, de tantas outras coisas. E a gente explica tudo isso com a química. Como que a química ajuda a gente a entender e até se tornar um consumidor mais consciente,
talvez até economizar ali na hora de virar ou fazer escolhas mais ecológicas. Então, eu acredito assim que a química é muito importante para a gente, tanto para quem quer se profissionalizar, quanto para quem talvez não vai seguir essa carreira da química, mas como cidadão mesmo, né? Então, agora, se você pensa nisso, mas tem medo porque acha muito difícil, não sabe como que vai ser o futuro, eu acho que vale a pena, viu? Mesmo sendo difícil, se você é curioso, usa essa curiosidade aí como ferramenta para te inspirar cada dia, te motivar e continuar seguindo atrás, porque no final das contas realmente vale muito a pena. É uma ciência aí maravilhosa que está em tudo e por isso a gente pode explicar praticamente tudo com ela, né? E o que a gente ainda não pode explicar, quem sabe um dia aí você descobre para a gente e aí pode passar a nos explicar se você se tornar um químico também. Prazer imenso falar com a Ana Maria Percebon. É Percebon? Isso, é Percebon mesmo. Percebon. Eu falei errado no começo. Sem problemas. O sobrenome... Tem muito trocadilho com o seu sobrenome ou não? Ah, tem um pouquinho. Percebam? Não, ninguém faz esse trocadilho. Não, sempre dá pra gente fazer. Tinha uma época que tinha, nem sei se ainda tem essa marca de massa, Petit Bon, sempre tem alguns trocadilhos. Quando você é criança, as pessoas são muito criativas, né? Então, quando a gente era criança, tinha sempre muito trocadilho. Hoje as pessoas não fazem tanto. Mas é que eu sou uma pessoa que percebe bem as coisas, é por isso. Legal, bacana. Muito obrigado mesmo. A gente vai te chamar várias vezes aqui. Eu não falei do ácido hialurônico ainda. Pois né? Vai ficar para a próxima, então. Para ver se é bom mesmo ou não. Né? Muito obrigado mesmo. Obrigado, viu, Célio, por essa pauta do Célio Angolini, que trabalhou aí na pauta. Obrigado, Célio. Eu que agradeço, muito prazer receber você aqui, Ana. E, gente, para mim foi um prazer imenso também. Eu adoro conversar sobre química, então aqui passou voando realmente. Então, sempre que vocês quiserem, podem chamar, que eu gostei bastante. Muito obrigada pelo convite. E obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esquece de seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, porque você não vai entrar lá, dá um like, dá um subscribe, assina lá o nosso canal gratuitamente, se inscreve no nosso canal. A gente está gravando isso antes da Juliette ser campeã do Big Brother Brasil e ela já está com 18 milhões de seguidores e a gente ainda está lutando para chegar nos nossos primeiros milhões. Então, segue a gente lá, tá bom? Obrigado a vocês. Qualquer coisa a gente volta a qualquer momento, né, Célio? Com certeza, estamos aí. Até mais, tchau. Tchau, gente. Tchau. Este episódio foi editado por Guilherme Fortes.